E aí, moçada, vamos lá, estudo 4 em Hebreus. Ai, se você está chegando aqui no canal agora e caiu meio de paraquedas, não sabe o que está passando aqui, dá tempo, nós temos só 4 aulas, essa é a 4ª aula que nós estamos fazendo, então dá tempo de você voltar lá no site, no YouTube e assistir as 3 primeiras, tá? Principalmente a primeira é interessante para você saber do que está se falando, né? E hoje nós temos o capítulo 4 da carta aos Hebreus, que fala sobre Jesus como o sumo sacerdote. É muito interessante, porque no desenrolar do estudo, nós vamos vendo como o autor conhecia exatamente a lei judaica e conhecia o cristianismo. E ele começa a fazer um paralelo. Isso e numa linguagem assim muito erudita, muito fácil de entender, muito complexa, porém fácil de entender. Então, nós vemos que o autor era uma pessoa muito culta, que tinha acesso a todas essas informações, e o melhor, tudo esmigalhadinho. Então, eu acho tão engraçado que gente que se diz cristão é o que, né, aceita Jesus como seu intercessor, ok? Isso é um cristão, independente de ser católico, protestante, ou qualquer denominação aí. O cristão é aquele que aceita Jesus como o único intercessor. E aqui, esse autor vai explicando, fazendo um paralelo para o judaísmo, daquelas pessoas que saíram do judaísmo, foram para o cristianismo e voltaram com medo de perseguição. Então, é muito interessante a gente estudar essa carta, até para que nós tenhamos argumentos fiéis para justificar a nossa fé. Uma vez eu ouvi dizendo que a fé não pode ser racional. Fé tem que ser irracional, emocional e todos os algo aí. Eu já concordo, já discordo plenamente. Por quê? A sua fé tem que ser embasada em alguma coisa, tá? Ah, por que você acredita? Porque sim. Como você vai falar para uma pessoa porque sim? Se existe uma explicação. Se não existisse, ok. Mas se existe esse paralelo, por que nós vamos deixar de estudar? Aí você escuta assim, ai, a letra mata, mas o coração vivifica. Não, não, não. A letra não mata. Paulo fala para a gente estudar. Você pode ver nas cartas, ele fala, né? Pega, estuda, se instrui. E nós temos que saber a palavra de Deus, a lei, aqui dentro, exatamente para poder explicar para alguém. Porque se chega alguém de paraquedas aí e começa a te perguntar, e você fala, porque sim. Mas por que é porque sim, você não vai convencer. Então, nós temos que embasar a nossa fé, nós temos que saber realmente em que acreditamos. Porque uma coisa de emoção passa. É que nem casal de namorado, tá? Você encontra com o moço e se apaixona, ok? A paixão acaba. E o dia que acabar a paixão, se não estiver sendo construído um amor, acabou o relacionamento. Então, a paixão é aquela coisa que acontece também, religiosamente falando, né? Você fica apaixonado por Jesus, logo no primeiro momento você quer contar de Jesus para todo mundo, tanto que Paulo se refere ao primeiro amor, que é ótimo. Porém, o que acontece? Se depois você for deixando isso no esquecimento, não for alimentando o seu consciente, o que acontece? Daqui a 3 anos, qualquer evento de doutrina que passar, você vai atrás. Você vai procurando atrás, de novo, uma outra emoção, né? E a palavra de Deus não diz que é assim. A palavra de Deus, Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Então, nós temos que ir estudando, fundamentando, fortalecendo, para no dia da adversidade você não ter dúvidas, que é o que aconteceu com esses cristãos que tinham se convertido ao cristianismo e estavam voltando. Na hora de ser passado pelo fogo, né? Na hora de ser testado, a fé não era suficiente. Era só um oba-oba e eles estavam voltando para o judaísmo. Então, nós já sabemos o que acontece. Todo aquele que não aceitar Jesus como seu único intercessor, né? Vamos pregar o evangelho para ele. Mas então, vamos lá. O que a gente estava falando aqui? Hebreus 4, até o subtítulo é Jesus como o sumo sacerdote. Então, lá para o fim, eu vou explicar exatamente o papel de Jesus sendo o sacerdote, tá? Mas então vamos lá na primeira pergunta, que diz o seguinte: nos 2 primeiros versos do capítulo 4, o que pode causar o
não entrar no descanso de Deus. Então vamos lá. Hebreus 4, 1 e 2 diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviam. Então, o que acontece? O autor está se colocando no mesmo nível da judeusada lá. Então é o seguinte: a palavra foi anunciada, a sua fé não era consistente, então o que aconteceu? Na hora que começaram a prender e perseguir os cristãos, eles voltaram, tá? Então, quem volta, quem desiste do caminho, não entra no descanso de Deus. E aqui a pergunta é: o que pode causar o não descansar de Deus? O que é? É não aproveitar a palavra que foi plantada. Tá? Então, a promessa, na verdade, é dada a todos, mas alguns falharam por não ter fé suficiente para conservar. Não tem fé suficiente porque não tem base, não tem base. Então, não tendo base suficiente, não entram no descanso de Deus. Será que a gente precisa traduzir isso ou todo mundo já está entendendo, né? Então, vamos lá. Pergunta 2. Qual é o requisito para entrar no descanso de Deus? E vamos lá, o autor continua. Nós, porém, que cremos, estamos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que quer dizer aqui? Esse autor, ele faz muita menção, para você ver que era uma pessoa muito culta, faz muita menção ao livro dos Salmos e aos livros que Moisés escreveu. Então, era bem consciente de saber, que sabia a lei, conhecia a lei. E aqui, o que é que ele fala? Qual é o requisito? É ter fé. É ter a fé que foi fundamentada desde a fundação do mundo. Aí você pergunta, mas Kátia, como assim? Então, vamos lá explicar. No princípio, criou Deus a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Tá, nós vamos fazer um estudo depois de Gênesis, vamos fazer marketing aqui, que é bombástico. Você vai ver o dinossauro, você vai ver o Big Bang, você vai ver tudo lá, o Homem das Cavernas, você vai ver tudo lá no Gênesis. Mas deixa para o próximo estudo, tá? Esse daqui nós queremos falar. Vamos falar do quê? Do papel, do projeto que já foi definido lá no Gênesis. Então, na fundação do mundo. O que aconteceu? Deus criou homem e mulher, beleza. Aí, o que aconteceu? Nós sabemos a tentação dos dois e o que Deus fez, e naquele dia, nós vamos falar mais para frente um pouquinho disso aí, mas lá ele já determinou o que teria que ser, tanto que Deus fala para a serpente e fala para a mulher. Então, diz que a serpente ia morder o calcanhar do filho da mulher e ele ia esmagar a cabeça dela com o calcanhar, tá? Então, de que você acha? De que você acha que estão falando? Se você perguntasse isso para mim, e eu lá na época de Noé, por exemplo, não ia ter muito sentido, porque eu não entendi o que está acontecendo. E nós entendemos agora por quê? Porque nós já vimos acontecer isso. Nós já vimos o que foi a serpente, que não era serpente, era o demônio que estava lá, Satanás que estava lá, fez o quê? Tentou morder o calcanhar, que foi Jesus para a cruz, você já sabe a história. E Jesus pisou na cabeça quando ele ressuscitou, e agora ele está esmagando, assim, gente, porque aí no final, quando vai lançar todo mundo lá no mar de chão, Jesus está assim, na cabeça da serpente, tá? Então, isso já foi descrito lá. Aí, o que acontece? A ira de Deus, ela entra em ação de acordo com o comportamento de cada um. Mesmo que ele sendo onisciente desde a fundação do mundo, ele já sabe o que vai acontecer, tá? Então, eu te pergunto uma coisa. No meu lugar, hoje, né? De 31 de janeiro de 2025, certo? O que é que eu posso fazer hoje para não entrar no descanso de Deus? É isso que a gente tem que pensar. O que vai me fazer entrar e o que me impede de entrar no descanso de Deus? Nós sabemos que o descanso de Deus são todos aqueles que serão
salvos. Então, é nisso que nós vamos estudar hoje, tá bom? A pergunta número 3 diz o seguinte: qual é o paralelo sobre o descanso de Deus e o descanso sabático? Ah, vamos lá, isso é muito legal. Então, diz versículo 4, diz o seguinte: porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. O que acontece? Está falando aqui? Está falando do livro de Êxodo, que é quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Então, lá mesmo, do mesmo jeito que ele fala que Deus descansou, você acha que Deus estava cansado? Vamos pensar. Será que foi tanto trabalho assim, que Deus estava cansado? E por que ele descansou? Para nos dar um exemplo. Nesse dia fala assim: e Deus descansou e viu que tudo era bom. Ele parou para refletir em tudo que ele tinha feito. Então, nós também precisamos desse tempo para averiguar o que aconteceu. No livro de Salmos, existem alguns textos que embaixo tem escrito assim, Selá. Você pode ver. Acho que as versões mais modernas não devem ter, mas as mais antigas têm. Então, escrito Selá. O que quer dizer Selá? Selá é o seguinte: para e pensa. Vamos lembrar bem de uma estação de trem. Eu morei numa cidade e que o trem não tinha estação, o trem não parava ali, tá? Ele ia direto. Então, a gente sabia que na passagem de nível ali, tinha uma placa escrito, escute e pare. E porque o trem, quando vinha, ele apitava. Então, então você tinha que parar e esperar. Então, cada vez que você pergunta, que eles querem saber o que é selar, pare e ouça. Aí você avalia e vê tudo que você fez. Deus avaliou tudo que ele fez, então nós temos que ter um dia de descanso para, como a gente fala hoje em dia, arejar o coco, né? Então é isso aí. E aí vamos lá. E no mesmo, né? O próprio Moisés, no lugar mais para frente, ele fala: e não entrarão no meu descanso. Quem que não entrará no descanso? Estamos falando a hora que o povo sai do Egito, e aí o que acontece? Ficaram murmurando, Deus mandou as leis, aí depois o negócio complicou, e que aí trocou todo mundo, né? Só 2 que entraram, viu, gente? Não vamos esquecer que nem Moisés, ele não chegou na Terra Prometida. Ele é salvo? Sim, mas não entrou na Terra Prometida, porque Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é justo. É justo. Então, o que acontece? Se Deus, ele é amor, não existe café com leite. Sabe o que é café com leite? Quando eu era pequena, tinha lá, né? A gente geralmente fazia as crianças, né? Não perdia ponto. Punha as crianças para jogar junto, mas aquilo não vale como marcar ponto, porque ele é café com leite. É quem, assim, tá lá de boberó, tá? Eu lembro que eu tinha 2 sobrinhos e minha irmã deu um videogame para eles, e eu não sei nem o que era, né? Porque eu nunca fui ligada nisso, mas um jogava e o mais novo, ele tinha um controle desligado da tomada, e ele ficava também achando que estava jogando. Então, esse é a turma do café com leite, tá? Não existe café com leite no reino dos céus, porque Deus vai nos cobrar de acordo com o nosso entendimento, com o nosso comportamento diante do nosso entendimento, tá? Então, vamos lá. Se a lei é para todos, a oportunidade também é estendida para todos. Embora esses 2 itens não são para benefício de Deus, e sim para nós, certo? E a lei está direcionada para o nosso bem. Toda a lei, se você for analisar, toda a lei é focada no bem-estar do ser humano. Olha os 10 mandamentos. Então, o primeiro com promessa, sabe, a honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias sobre a terra. E aí vem todos os mandamentos, se você analisar. Se você não roubar, você vai viver bem. Se você não matar, você vai viver bem. Se você não trapacear, você vai viver bem. Deus é tão legal que ele fez uma lei que nos beneficia. Inclusive, os primeiros versos, que são sobre o seu relacionamento com Deus, nós somos beneficiados também, porque o primeiro
né? Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque só ele é Deus verdadeiro. Então, ao invés de você ficar orando na frente de uma imagenzinha, né? Que não fala, não faz nada. Se você adorar o Deus verdadeiro, você vai ter uma intimidade com Deus, ok? Então já começa por aí, né? Descanse no dia do sábado, toda a lei, todos os 10 mandamentos são feitos para o nosso bem. Não pense que o nosso Deus ele vai cobrar de você alguma coisa que não seja para o seu bem. Então vamos lá. Pergunta 4. Qual a outra causa de não entrar no descanso de Deus? Ah lá. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles dos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Teve pessoas que foram evangelizados, ouviram as boas novas, mas não obedeceram. Entra por aqui, sai por aqui. Sabe? Que entra por aqui, sai por aqui. Agora eu vou te falar uma coisa que eu acho muito interessante dessa história. Deus, em momento algum, ele pede para que você converta as pessoas. Não, porque quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é falar, nossa função é pregar, é contar. E quem vai, a palavra não volta vazia, quem vai fazer o solo que essa palavra foi lançada, que é o coração das pessoas, é o Espírito Santo. Não se preocupe, não se sinta frustrado se você só pregou o evangelho e você não viu os frutos na sua mão em momento imediato. Não, muitas vezes você pregou o evangelho, a pessoa riu da sua cara, mas lá um dia vai cair a ficha e Deus vai fazer ele lembrar de tudo que ele ouviu de você. É um fruto seu. Então, o que acontece aqui? Tem pessoas que não vão entrar? Tem. Pessoas que sequer querem ouvir. Então, é assim, nós temos que falar. E as pessoas que vão ouvir e deixar a palavra germinar, que quem faz isso é o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida dele, vai entrar no descanso de Deus. Então, qual é o outro ponto? Desobediência. O primeiro é a falta de fé e o segundo é desobediência. Não existe meia obediência. Se existe meia obediência, vai existir meia bênção. Você quer ter meia obediência com bênção full? Bênção completa? Meio inexplicável isso, né? Então, o que nós vamos lá? O que nos tira do descanso eterno é a falta de fé e a desobediência. E aí, nós vamos na pergunta 5, que é o seguinte: qual é a urgência desse mandamento? Então, vamos lá. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se me ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Qual é a urgência desse mandamento? É o hoje. Ai, Kátia, mas os discípulos ficaram esperando Jesus voltar, olhando para o céu, e desde que mundo é mundo, alguém está falando que sim. Ok, mas esse hoje, pode ser, o hoje Jesus vai voltar amanhã. A gente cantava quando eu era criança lá na escola. Pode ser agora, ou daqui a meia hora, ou talvez daqui a um mês, o dia importa, a hora também, o que importa é que ele vem, Maranata vem Senhor. Então pode ser a qualquer tempo que ele venha, mas pode ser, o hoje pode ser para você. Você não sabe se você vai sair aí e vai passar um caminhão na sua cabeça. Não estou desejando isso, mas tem pessoas que têm, agora, né, depois de todo esse evento, nós vemos pessoas, assim, atletas tendo parada cardíaca no meio do jogo, no meio das provas, e não chegou para os outros, mas chegou para mim, você está entendendo? Então, qual é a urgência? Hoje, não endureça o vosso coração. E aí, sabe o que pode falar? Aí você olha esse versículo e pensa assim: ai, mas é só aquele povo, os drogados, os traficantes, os bandidos. Não, eles não. Filho, cada vez que Deus te propõe, que você está estudando a palavra, você é confrontado com um ensino, e você não deixa essa palavra entrar, você, eu já sei, você está endurecendo o seu coração. Mas isso não é conveniente para mim. No final, Deus é amor, ele vai perdoar tudo. Não caia nessa, isso aí é uma armadilha da concorrência, tá bom? Então, qual é a urgência hoje?
Hoje pode ser o dia que ele venha, mas pode ser o dia que você vai, ou o seu amigo vai, o seu vizinho vai, e depois você perdeu a chance de pregar o evangelho para ele, certo? Pergunta 6. A que descanso o texto se refere? Então vamos lá. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou nas suas obras, como Deus nas suas. Ah, Deus não estava cansado, mas esse descanso significa a plenitude das obras. Terminei. E depois que nós sairmos, se tiver cumprido o seu papel, você sair do seu corpo terreno, as suas obras terão se acabado, não vai restar só o descanso, tá? Só que muitas vezes a sua obra fica mesmo depois que você vai. A sua obra fica, mas não, você não é salvo pelas obras, tá? As obras também há uma consequência de uma vida transformada. Porque tem gente que acha que quanto mais você sofrer, melhor vai ser. E os encarnacionistas, que é um mão barato. Não, se der bastante cesta básica para pobre, eu vou reencarnar mesmo. Filho, os pobres vão até gostar, mas você não está fazendo nada para você mesmo, tá? Porque, embora a fé sem obras é morta, porque as obras mostram que há uma fé, mas se tiver só a fé sem obras, não, só as obras sem a fé, também não foi, tá? 7. Qual o conselho no verso 11? Esforcemo-nos, pois, por entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Tudo que se refere e resume obediência e fé, tá? Pergunta 8. Aqui a palavra de Deus é comparada. O versículo 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é usada como espada. Sabe o que é a espada de dois gumes? Talvez assim todo mundo saiba, mas se não souber, vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um canivete. Tá? Então, esse canivete, ele tem um gume só, que ele corta só de um lado. A espada, ela corta de ambos os lados. Então, é muito interessante você fazer essa analogia, porque ela é tão fina e ela é capaz de dividir medulas, pensamentos, ela é capaz de dividir tudo. Ela entra até o fim, até o fundo, porque ela é fininha e ela é mais cortante do que a espada, tá? Se você imagina igual a espada, é mais cortante ainda. E é por isso que nós vamos ver lá que Paulo fala sobre a armadura de Deus. Na armadura de Deus tem o que é a espada? É a palavra. Porque ninguém fica insensível quando ouve a palavra. Gente, pode até ser que o que você está falando e o cara está xingando, não tem problema, ele escutou. Ele escutou e aquilo ficou na mente dele. E a palavra vai florescer. Então, não se canse de falar a tempo e fora de tempo. É claro que você vai virar um chato, né? Mas sempre tenha palavras saudáveis, sendo sal e luz, porque tudo que você vai falar uma hora vai fazer efeito na vida daquela pessoa. Então, vamos ver que a palavra de Deus é comparada a uma espada, que do mesmo jeito que ela consegue separar, fala aqui, ó, que ela divide alma e espírito. Sabe o que é alma e espírito? O espírito é de Deus. A alma é a animação do corpo. Então, a minha alma é a Kátia. Eu gosto disso, blá, 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 blá. O espírito é o espírito de Deus, que quando você se converte, entra tudo num corpo só. E aqui está dizendo que a palavra ela é capaz de fazer até essa separação, tá? Olha que legal. Então, o que acontece? Para quem que é essa promessa? Aí é que é joia. Então, escuta aí, quem é que tem esse mandamento com promessa? Ele é dirigido para quê? Vamos lá. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. O quê?
Todas as criaturas são manifestas de acordo com a presença de... gente, que legal! Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Essa palavra é dirigida para mim e para você. Não importa se você é tão santa que você é a porteira do santo dos santos. Você sabe, né? Que tem gente que se julga tão assim, que se pega o porteiro do santo dos santos, decide quem vai e quem não vai, né? Mas essa palavra, ela é viva e eficaz como espada para todos. Não há criatura. E olha que legal que fala de criatura, que não represente o primor de Deus, tá? Então, pergunta 10, aqui nós vamos entrar. Aqui nós vamos entrar na parte mais legal do texto. É o quê? Vamos falar do sumo sacerdote. Então, nós vamos começar primeiro do sacerdote. Eu vou explicar como é que é para a gente continuar. Então, vamos lá, voltando no Jardim do Éden. Deus falou, não come dessa árvore que vão morrer. Nós conhecemos essa história. Aí os dois foram lá e comeram. Aí se embrulharam com folhas. E aí Deus parou para conversar. Falar, o que fizeste? Não, foi a tua mulher. Aqui, não, Adão era louco, né, gente? Como é que ele joga a culpa em Deus? Ele que pisou na bola, ele fala, foi essa mulher que você me deu que fez eu comer. Olha como é que é. Mas aí o que acontece? Deus tinha dito, quem comer da árvore vai morrer. Então, teoricamente, tinha que o quê? Eles tinham que morrer. Certo? Mas Deus, o seu amor incomensurável, não dá para você medir o amor de Deus. O que ele fez? Ele pegou um animal, um carneirinho, cordeirinho, sei lá como é que chama aqui, sacrificou, pegou a pele e pôs nos dois como roupa. Então, o sacrifício de um cordeiro cobriu os pecados. Tá bom? Você não sabia, né? Lá no Jardim do Éden, essa prática já foi instituída. Então, de lá para cá, o que acontece? Vamos lá, até o ano 0, né? O que acontece? Cada vez que algum pecado ia ser expiado é pago, tá? Não é de, sim, espiar, não, é de pago. Cada vez que uma família, né, tinha lá, geralmente era o chefe da família, ele vai lá, faz uma anotação dos pecados do povo, vai lá, oferece um cordeirinho, sem mancha, sem mácula, entrega lá para o sacerdote mata, e aí os pecados dele, da família dele, estão purificados, tá? Isso virou uma tradição, um mandamento, foi um mandamento. Até onde? Então, nós vemos lá, Deus tirando o povo lá do Egito, né? O que Deus mandou fazer? Pega um cordeiro sem mácula, suficiente para uma família comer. Se a família for pouco, o cordeiro for grande, chama os vizinhos. Aí pega, mata o cordeiro para vocês comerem. Pega o sangue, passa no umbral da porta, que o anjo da morte vai passar hoje. E aonde tiver o sangue na madeira, o anjo da morte não entra. E assim foi, de manhã, estava lá o primogênito de todos os egípcios tinha amanhecido morto, né? Então, você vai vendo aí como que é o negócio. Um belo dia, aparece Jesus na jogada. Aparece Jesus porque o homem não deu conta mais de fazer isso. E Jesus veio como o cordeiro. João Batista fala, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, ele veio e ele viveu como nós, para ele ter autoridade de interceder por nós. Então, ele passou por coisas que da Trindade só ele passou. Então, essa história que a gente vê o Michelangelo, que ele fez aquela foto da jantinha, né? Todo mundo assim, aquele Jesus com a cara de paisagem, assim. Gente, não era não. Então, eu indico para quem não assistiu, assista The Chosen. Você vai ver um Jesus que é o Jesus que eu acredito. É baseado no Evangelho de Mateus. E é assim, o Jesus era jovem, ele deu a galerinha dele, dava risada, se divertia.
tá? Então, e a gente tem o hábito de achar a nossa religiosidade, que era aquela pessoa assim. Jesus um dia catou o chicote, entrou no templo e deu uma surra em todo mundo que estava lá. Para quem diz que é só amor, gente, Jesus entrou de chicote lá e limpou a casa de Deus, tá? Que estava lá cheio dos cambistas. Então, aí você reclama de cambista hoje em dia, né? Já tinha naquela época, tá? Mas aí o que aconteceu? Voltando. Jesus, ele morreu por nós. A partir do momento que ele sentiu tudo o que o homem sente, ele tinha autoridade para interceder, porque ele sabe o que nós passamos. Então, ele morreu, precisou do sangue dele ser derramado, era um cordeiro sem defeito, precisou o sangue dele ser derramado no madeiro para que a morte passe e não fique. Então, Jesus morreu e ressuscitou. A vida eterna foi constituída, foi inaugurada quando Jesus ressuscitou. Ele que abriu o nosso acesso à vida eterna. Por ele, porque sem ele, impossível. Impossível. E ele passou por isso. Então, o que acontece? Vamos lá falar do sacerdote. Aí o cara vai lá e leva o cordeirinho para o sacerdote. O sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele também tinha que ser purificado. Se ele tivesse algum pecado não contado, ele entrava no Santo dos Santos e morria. Oh, verdade! Por isso que a roupa dele tinha um sininho lá. E ele tinha uma cordinha no pé. Gente, eu fico imaginando, que louco, né? O pessoal tudo lá atrás do Santo dos Santos, que era um véu, né? Um pano, acho que era curtinho. Tava lá, e aí o que acontece? Enquanto o povo estava ouvindo o sininho lá, tique, 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 então o sacerdote está aí. Se parasse de mexer, morreu. Puxavam pelo pé, porque o sacerdote se apresentou no Santo dos Santos, sujo, com pecados não confessados. Aí você vai falar, todo mundo peca. Ok. Qual é a quantidade de pecado que você tem hoje, 31 de janeiro, que você não confessou? Hum. A Bíblia não fala que é para você pedir perdão para Deus, fala que é para você confessar os seus pecados a Deus. É muito mais fácil você confessar do que você falar, me perdoa tudo aí. Quer ver uma coisa que eu acho assim horrível que a gente vê na igreja? Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Que isso? Eu não tenho multidão de pecado não confessado, não. Você tem que zerar todo dia. Então, aquele pecado que você não confessa é o quê? É que você não acha que é pecado, você não está afim de largar. Sabia que às vezes tem gente que não está afim de largar aquele pecadinho de estimação? Tem. Então, eu pergunto para você, o sacerdote também era sujeito a isso, ele tinha que estar com os pecados confessados para poder entrar. E se ele entrasse e ele tivesse alguma pendência, ele morria fulminado, porque o Santo dos Santos, ó o nome, Santo dos Santos, ok? E aí eu pergunto para você, Jesus, ele se pôs como o sumo sacerdote. Só ele tem direito de entrar no Santo dos Santos, porque ele não pecou. Porém, ele sabe as tentações que nós temos, ele sabe como a vulnerabilidade que nós temos, porque gente, o diabo é tão cara de pau que ele foi bater de frente com Jesus. Ele foi lá tentar o próprio Jesus. Não, o cara se acha, né? Então, ele teve essa cara de fazer isso com Jesus. O que ele vai fazer comigo? E tem muita gente caindo no engano, dizendo que não é merecedor de perdão, porque cometeu pecados horríveis. É o diabo sentado aqui no seu ombro, falando: você fez isso, aquilo, você não merece, blá, 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 blá. Só que aqui no outro ombro tem lá: eu te amei até o fim. Eu morri para que você tenha vida eterna e vida em abundância. Quem que você vai escolher escutar, ô cabeção? Né? E aí o que acontece? Quando Jesus ele entra no Santo dos Santos, ele apresenta a Kátia ao Senhor, e o Senhor olha lá de cima e ele não vê o meu pecado, ele vê o sangue do filho dele me cobrindo. Então eu só tenho esse acesso ao céu, ao descanso de Deus, através do sumo sacerdote que vai na frente, que é Jesus. Se não bastasse, se você estiver achando que isso é apenas ficção, vamos voltar ao monte lá, ao Calvário, aonde Jesus foi crucificado. Na hora que ele falou, Pai, eu te entrego o meu espírito,
o véu do Santo dos Santos abriu de cima para baixo. Isso queria dizer o quê? Deus lá de cima, através de Jesus, estava abrindo espaço para que todos nós tenhamos acesso ao Santo dos Santos, somente pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Então Jesus ele tem autorização para entrar no Santo dos Santos? Sim. Então do mesmo jeito que ele é o sumo sacerdote, ele carrega a mão furada, que é a parte humana dele. Eu passei por isso. Então quando você tiver num desespero, sem saber o que fazer, ora, porque Jesus sabe, ele passou todas as aflições que nós passamos, ele sentiu na pele que era para poder ter direito de assumir as nossas culpas. Agora, você acha que é justo, honesto? Você pisa na bola e ele que sofre? Então, sabe aqueles pecadinhos que a gente faz, pede perdão, o mesmo, né? Cada vez que você comete um pecado, que você já pediu perdão, que você já sabe que é pecado, você faz de novo, sabe o que você está fazendo? Botando um preguinho a mais na cruz. Tá? Você está, porque Jesus foi crucificado, não foi por pregos que ele foi pregado, foi pelos meus pecados. E aí ele abriu o caminho de livre acesso ao Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Porque sem ele, nada poderia acontecer. Só porque ele morreu por mim é que eu tenho acesso ao descanso do Senhor. E aí o versículo, até perdi as perguntas aqui. A pergunta 10 é o seguinte: quem é o nosso único sacerdote capaz de interceder por nós? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, detalhe, Jesus, abre aspas, Filho de Deus, quer dizer, não é qualquer um, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Pergunta 11. Como Jesus conquistou o posto de sumo sacerdote? Porque não temos, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sofreu todas as afrontas do inimigo e ele conseguiu permanecer firme. Para dizer o quê? Você também pode. Ai, mas eu não posso fazer, mas eu estou te dando a mão, vai. Sabia? Olha que amor que ele teve por mim e por você. Pergunta 12. E onde encontraremos a graça e misericórdia? Aí vem o versículo 16 para encerrar com chave de ouro. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tá? Então, você tem dúvida de qual é o papel de Jesus para a humanidade? Agora, a pergunta não é você pensar na humanidade, é pensar em mim, em você. Você reconhece Jesus com essa autoridade? Você vai tomar posse disso. Você vai conseguir ter uma vida em abundância. E vida em abundância, todo mundo fala em grana, mas não é grana não, tá? É sossego, paz, tranquilidade. Porque você consegue entregar os seus problemas para Jesus. Ele veio para resolver essa pendência para sempre. Para sempre. Todos os pecados confessados são lavados pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que nós temos acesso ao descanso eterno do Senhor. A escolha é sua. Tá aí, ó, à disposição. Você vai aceitar ou não vai? Ou você vai ficar continuando rodando em volta das suas filosofias, achando que você é mega inteligente, que você dá baile em todo mundo? Você acha? Tem gente que acha, né, gente? Que fala assim, nossa, comigo ninguém pode, filho. Isso é nome de chá. Tá? Erva, né? Matinho, sei lá o que é aqui. Comigo ninguém pode. Então, o que você tá? Qual é a sua posição hoje, em frente a todo esse nosso estudo? Você desviou do caminho algum dia? Ou de repente você nunca conheceu esse caminho? E aí você está a fim de ficar o quê? Você tem coragem de bater o seu pé e confirmar a sua fé, mesmo que venham as tentações, as provações, você tem fé suficiente para estar firme? Porque só quem
entrou no Santo dos Santos, não consegue ver em outro lugar. Isso é uma música da Fernanda Brum, que acho que é Fernanda Brum, e que eu acho o máximo. Então, eu não acredito em desviado, porque quem conheceu o amor, quanto mais perto de Jesus você chega, em vez de você ficar maior, você vai ficando menor, que você vai ver, meu Deus, que amor tão grande por mim. E o que eu faço com esse amor? A pergunta é para você responder dentro do seu coração. A salvação está aí, aberta e exposta. Não tem ritual, não tem sacrifício, não tem nada, nada, nada. Aceitar pela graça e solidificar a sua fé, para você saber que pode acontecer o que for, Ele está com você. Do mesmo jeito que Ele estava com aquelas pessoas, os mártires que foram mortos, que foram decapitados, que foram os judeus que se tornaram cristãos e que Nero botou fogo em Roma e fez tudo aquilo, incendiou com os corpos dos cristãos, né? Viraram tochas na cidade, então foi uma coisa bem feia, mas eles estavam firmes, por quê? A fé estava inabalável. E eu desejo para você, nesse resto de semana, até a nossa próxima semana, nosso novo estudo, eu desejo para você, sinceramente, e para mim, que nós possamos estar cada dia mais perto, alinhados, assim, alinhados no colo do Pai. Amém? Beijo grande para vocês, até o próximo estudo.